Graça e paz, boa noite, meus queridos, boa noite, Igreja Renovada Cantareira, boa noite, Renovada Internacional, boa noite, meu querido irmão que passou aqui no YouTube. Olha, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, fica aqui conosco, vai ser uma honra ter vocês aqui. Aprendendo conosco, né? Porque nós aprendemos todos juntos. Fico muito feliz por estar aqui. Esse é o último vídeo dessa série onde nós estamos falando sobre crianças, a importância da criança no mês das crianças, né? Segundo aí a nossa cultura, e nós somos gratos pelo privilégio de poder ter feito essa quinta online durante esse mês. Quero aqui já agradecer o pastor Glauco, a pastora Lígia, que nos deu essa incumbência quando nós recebemos esse convite maravilhoso, esse desafio para algumas e para todas, né? Eu penso. E foi muito bom estar aqui, muito obrigada por vocês terem confiado no Ministério Renovada Kids Cantareira. Obrigada por nós termos a oportunidade de expor nessas quintas online que passaram, experiências de vida, testemunho de como as crianças atraíram os pais para a presença de Deus. Isso é maravilhoso, isso não tem dinheiro que compre. Mas, sem delongas, porque hoje o assunto é sério. Pois é, você vai se surpreender. Mas enquanto eu vou estar aqui orando por esse tempo, aproveita, curta já o nosso vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ser impactado, assim como eu fui. Amados, amadas, a minha carne está tremendo, porque eu tenho certeza que é um tema realmente relevante, é um tema onde nós vamos abrir os nossos olhos e ver a importância de cuidarmos dos nossos filhos. Então, já compartilhe esse vídeo, já chame aí as mães, os pais que você conhece, encaminha para eles. Se eles quiserem estar conosco ao vivo, vai ser melhor ainda, mas curta aí a nossa página para que esse vídeo também alcance mais vidas. Gente, hoje eu tô com um bichinho mas ele vai sair em nome de Jesus. Então compartilhe, nos ajude aí a divulgar esse vídeo para que o YouTube entenda que tem uma relevância, e tem mesmo, porque a palavra de Deus sempre tem relevância, na verdade, sempre edifica a nossa vida. Compartilhe também em nome de Jesus para os seus amigos, para os seus parentes. Isso, aquele parente que você sabe que ele está assistindo a novela agora, manda o link para ele, ele vai ser edificado e você vai estar sendo uma flecha nas mãos do arqueiro. Amém? Então, enquanto eu oro, conto com você para compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas da sua família ou no grupo dos seus amigos. Amém? Querido Deus e Pai, obrigada, Senhor, por este tempo. Obrigada, Senhor, pela igreja onde eu congrego, que nos dá uma estrutura, que nos dá conhecimento. Eu te louvo, Senhor, por isso. Pai, nós queremos aqui, Senhor, falar do Teu amor, falar do Teu propósito, Senhor, para com as crianças. Um tema tão delicado, Senhor. Hoje nós vivemos dias maus. Os nossos filhos saem de casa e voltam já com ideologias dentro deles. E como fazer? Mas o Senhor nos mostra, porque habita em nós algo que é muito maior, muito mais poderoso do que aquele que está no mundo. Senhor, então fica conosco, Espírito Santo, eu te peço, vem me capacitar, vem, derrama sobre a minha vida ousadia, que o Senhor fale através da minha vida, através desse texto bíblico, o qual nós vamos trabalhar em cima dele. Nós somos gratos, Senhor, por cada família aqui presente, Deus. Sabemos que eles estão parando tudo para ouvir a Tua palavra. Senhor, então, nos enche, Senhor, com a Tua verdade. Que ela produza fruto a 30, 60, 90, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, e principalmente, Senhor, a nossa descendência. Nós somos gratos, Deus, pelo privilégio de termos a Tua palavra em nossas mãos. Fica conosco, abençoe cada família aqui, Senhor, representada. E que nós possamos sair diferentes do que quando começamos a assistir essa quinta online. Te damos graça, obrigada pelo Teu amor infalível. Obrigada, Senhor, pela
pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor, pelos filhos que o Senhor nos dá e por aqueles que o Senhor ainda dará. Te louvamos hoje e sempre, Senhor. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Gente, eu dei muito tempo para você compartilhar, hein? Então, sem mais delongas, vamos lá, deixa eu tomar minha aguinha para ver se esse negócio vai sair em nome de Jesus. Bem, hoje eu estou sozinha. Não tenho as minhas irmãs aqui do lado, mas eu estou com meu pompom. Então eu espero que vocês aí, que o Espírito Santo fale, que o coração de vocês seja um solo fértil realmente para que Deus fale com vocês da maneira que Ele deseja falar. Nas semanas passadas nós aprendemos, né, nós ouvimos os testemunhos de como é importante, como foi importante, né, a ter os nossos filhos, né, Deus chamando os nossos filhos por meio da avó, por meio de um tio, enfim, como foi maravilhoso e como foi importante todas as irmãs compartilharem o mesmo versículo de Josué 24:15, que diz o quê? Eu vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte: mas se vocês não querem... Pronto. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam-se. Se vão servir deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando. Porém, eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. E foi tão impressionante porque esse versículo literalmente falou com cada irmã que passou aqui. Porque elas compartilharam que não existe uma direção se Deus não estiver ali, se nós não servimos a Deus. Não existe, não tem como, pode até existir, claro, mas nós vamos ter uma família abençoada declarando esta palavra. A Simone dizia que quando ela estava no momento difícil, ela falava assim, não, o Senhor disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Gisele também disse, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quando a primogênita, quando a Andresa, né, estava lá com um pouco de rebeldia durante o período escolar, e ela lá declarando em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa. A Carol também aprendeu isso no andar, né, andando pelo caminho, ela aprendeu que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu queria aqui trazer só algumas reflexões do que as nossas irmãs passaram, para que faça sentido o texto que eu vou ler adiante, que está no livro de 1 Samuel. Então, nós ouvimos da Simone que Davi foi a força dela, né? No momento, assim, que ela tinha restaurado o casamento, mas aí ela falou assim, tô na praia, tá tudo bem, tô de férias agora. E aí o Davi falava, mãe, vamos pra igreja, mãe. Ela, ai, Davi, vamos pra igreja, mãe, vamos pra igreja, hoje é dia de ir pra igreja. E então ela foi. E ali, então, ela foi se firmando com Deus, né? E isso foi, assim, maravilhoso. O segundo ponto foi que ela também disse que, às vezes, nós passamos por situações difíceis e, às vezes, a gente já tem um culpado em mente, né? Quem? Coloca aí, quem você acha que é o culpado das nossas adversidades? Pois é. Só que, segundo a Simone e segundo eu também, nem tudo vem do diabo. Às vezes é o Senhor nos forjando. Olha o que aconteceu, a Simone disse o exemplo de Jó, né? Nem sempre vem do capeta, não. Às vezes é o Senhor nos forjando. A Simone fala isso por quê? Porque ela dizia que antes da separação dela, ela não era tão boa assim. Ela precisava melhorar. E depois que houve a questão da separação, os conflitos, os altos e baixos, ela foi forjada. E quando o casamento voltou,
passaram por uma situação financeira muito delicada, a ponto do pequeno Davi querer comer uma bolacha e não ter, mas mesmo assim ela viu o favor de Deus, que fazia com que alguém levasse uma cesta de alimento e lá dentro tinha o quê? Uma bolacha traquina, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, queridos. E como transformou a vida da família dela, né? Nós também falamos sobre a vida do Davi, como ele foi uma vara que floresceu do Senhor. Muitas das vezes os nossos filhos têm uma certa dúvida sobre o chamado, e isso é natural, porque eles precisam começar a ter experiências com Deus vivo. Nós já passamos por essas experiências, agora é a parte dele, é a vez deles, né, estarem passando. Mas hoje nós vemos que a vara, assim como a vara de Arão floresceu, nós vemos o grande Davi florescendo no nosso louvor, sendo um farol ali, né, em nome de Jesus. E a Simone também disse que toda a base da família, eu achei lindo isso, a base da família tem que ser o amor, o perdão, o respeito e Jesus ali, ó, temperando tudo isso. Olha que coisa linda, gente. E que a gente nunca deve esquecer de olhar para trás, né? Nós vermos o que o Senhor nos sustentou nos momentos difíceis e dar gratidão e ser grato a Ele. Em nome de Jesus, né? E olha só, eu fiz aqui uma anotação, porque eu achei muito lindo. A Simone ainda declarou que ela ainda precisa aprender. Isso é humildade. Às vezes, porque nós estamos na igreja, a gente pode achar, não, já sei de tudo. Não, nós não sabemos de nada. Estamos aqui em obras, estamos sendo transformados a cada dia. E ela falou assim, Sam, eu ainda preciso aprender muita coisa. E é por isso que eu estou aqui aprendendo, por isso que eu não desgrudo de Jesus, porque eu quero aprender cada vez mais, né? Louvado seja Deus. Já que a nossa querida irmã Carol também, ela disse o quanto é importante os nossos filhos terem a ousadia de falar do amor de Deus na escola. Porque ela, quando ela tinha 13 anos de idade, uma amiga falou de Jesus para ela. E ela então foi para a igreja, ficou um período lá, mas por ser uma igreja de doutrinas, uma igreja assim mais intensa, né, na doutrina, ela acabou não ficando lá e saiu, né? E, gente, eu tenho um texto para isso também, mas deixa para outra parte, né? Porque o tempo é curto aqui e eu tenho que correr, porque o assunto hoje é poderoso. Então, com 13 anos, uma amiguinha foi. Será que nós estamos incentivando os nossos filhos a falar de Jesus na escola? Olha como é importante, né? Nós vemos aqui que Deus usou a vida de uma criança, de uma adolescente, para falar do amor de Jesus para sua amiga. Uma amiga que também estava precisando receber da palavra de Deus. Era triste, né? E aí, anos depois, ela saiu dessa igreja, anos depois, quando ela já estava casada, quando a Sassá já tinha aproximadamente 2 anos, surgiu uma igreja de frente com a casa dela. Isso é de Deus, hein? E fala, isso é propósito de Deus. E então ali, a filha dela começa a ir para a igreja e começa a louvar, e aí teve um evento, a Sassá, que é a nossa Samira, estava com bronquite, pneumonia, né? Estava com bronquite, eu acredito. E ela então foi para o Ministério Infantil, e lá parece que o pastor desceu e falou ou fez uma oração lá pelas crianças, e falou que tinha uma criança lá que estava doente, mas que estava sendo curada naquele momento, em nome de Jesus e tal, e orou pelas crianças e foi embora. Só que quando chegou em casa, a nossa querida Carol falou assim, vem tomar o remédio, Sassá? E ela falou, não mãe, não, o homem lá na igreja falou que eu tô curada, e eu não vou tomar remédio. Gente, nunca mais ela teve problema de bronquite. Pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, aleluia, Jesus. Pois então, esse é o poder de Deus. E dali, então, a Carol então começou a entregar a vida dela. Olha só como é importante, através da pequena Sassá, ela foi para a igreja, depois foi o marido, depois foi a irmã, e olha só, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que poderoso isso. E como ela também se encontrou no chamado, né? Foi ali, naquele período ali, através da Sassá,
que ela então começou a servir o ministério infantil naquela igreja e hoje serve a nossa igreja, né? Serve ao Senhor, não é nossa igreja não, mas ela serve ao Senhor no Ministério Infantil Renovada Kids. Nós somos muito gratos porque nós somos uma equipe unida, nós somos uma equipe assim, que um apoia o outro, um ajuda o outro, e quando um pensa, o outro já produz, sabe, é algo assim, de Deus mesmo. Se você tem dúvidas, como a Gisele disse, né, não tenha dúvidas, traga o seu filho para o Ministério Infantil, seja na Renovada, se você pertence a uma igreja, deixe ele no Ministério Infantil, porque a presença de Deus é real naquele ministério também. E a Carol, ela nos ensinou o quanto é bom nutrir a fé dos nossos filhos. Entre lavar a louça e ter um discipulado com os filhos, ela corre para o discipulado. E é isso que nós devemos fazer também, né? Dar esse tempo. Filho, vem cá, o que você entende de tal texto? Filho, o que você entende da salvação? Filho, o que você acha que é servir a Deus? Sabe, inculcar. Então, esse tempo de discipulado, e a gente vê frutos, tanto na vida da Sassá, como na vida do pequeno Vini, né? Do pequeno grande Vini, que tem aí dado uma chapuletada, né, nas tias. Ô tia, só tem fé não, você é filha de Deus? Mas é maravilhoso, né? Ser intencional nas orações, né? A Carol também, ela reforça isso. Seja intencional, fale com seu filho sobre a eternidade, sobre o céu, é real. Porque se você não reforçar isso com seus filhos, vem lá alguém que não acredita em Deus, não confessa a sua fé em Cristo Jesus, e vai falar, ai céu, ai rua de ouro, ai você é babaca, né? Você acredita nisso? Não, ele acredita sim. Se você inculcar, se você fizer discipulado e mostrar para o seu filho que o céu é real, quando esse amigo chegar, ele vai falar da verdade e o amigo vai entender essa verdade no coração dele e vai deixar de ir por um caminho errado, amém? Então, ser intencional, e eu achei linda a maneira da oração dela, né? Ela falou assim que ela entende que a primícia, amanhã, o primeiro horário da manhã é a primícia, é onde ela ora, é onde ela apresenta os filhos. Ô filho, vão para a escola, mas deixa uma mãe aqui abençoar vocês, porque ela está ensinando que o primeiro pensamento do dia tem que ser o Senhor, né? Na hora do almoço também ela chega lá e ela fala, Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é a provisão das nossas refeições, do nosso celeiro aqui, e à noite ela agradece pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Olha que coisa linda, é uma estratégia que Deus deu à vida da Carol, para quê? Para inculcar quem é Deus na vida dos filhos. Tem que ser o primeiro na nossa vida, em tudo que nós formos fazer, Deus tem que ser o primeiro. Sermos gratos, porque é Ele quem traz todo o recurso, é Ele quem é o nosso remédio, a nossa cura, é Ele a nossa provisão, é Ele a nossa paz, Ele é tudo. E em terceiro, agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito, né? Lembrando aqui, olhando para trás e ver que Ele esteve conosco em todo o tempo. Isso não tem preço. E nós vemos então também a nossa querida Gi, né, falando de como a Andresa também foi um instrumento na vida dela, né, reforçando também que foi por meio da mãe dela que conheceu a Jesus e trouxe levou todos os netos para Jesus, e ali então a Gisele conheceu a Deus, começou a servir a Deus. Depois a igreja se mudou e ela ficou sem igreja. Quando ela quis voltar para a igreja, a Andresa também não queria, e ali então ela foi ficando como presa, né, como bolas. Ela usou a ilustração de bolas daqueles prisioneiros de antigamente, sabe? Atado nos pés, e ela não conseguia sair. E como é importante termos pessoas que vão nos conduzir da maneira milagrosamente que Deus usou a vida da Andresa para trazer ela para Jesus, né? Foi a Andresa quem quem recebeu o convite para que fizesse uma célula na casa dela, e ela então levou essa proposta, e hoje nós vemos a Gisele lá, feliz da vida, hoje com o netinho, muito mais feliz. E ela falou algo que para mim cravou no meu coração, gente. Ela disse assim no final: ensine os seus filhos a amarem a igreja. Ensine os seus filhos a terem a liberdade na igreja.
Deixe eles brincarem na igreja. Deixe eles sorrir na igreja. Assim como ela está sorrindo, né? Com Isaac. E esse então foi o nosso resumo, né? Esse foi o nosso resumo das nossas quintas online. E para entrar no tema de hoje, o qual eu vou declarar já o tema dessa quinta online é: o perigo está ali. Pois é, o perigo está ali e muitas das vezes nós não percebemos isso. Muitas das vezes nós nos esquecemos, nós baixamos a guarda e a palavra de Deus diz que nós não devemos baixar a guarda. O Senhor está me lembrando agora aqui que quando Neemias foi fazer a reconstrução dos muros, com uma mão eles construíam os muros, com a outra mão eles estavam com as armas. Eles não baixaram a guarda. Outro texto que o Senhor está me lembrando agora, e que estava fora do meu texto, viu, gente? Para vocês terem a certeza de que o Senhor tem propósito mesmo nesse tema, o perigo mora ali. Outro texto também é de Gideão, quando Gideão então se posicionou para defender Israel. Veio 2.000 soldados, não me recordo lá a quantidade exata, mas Deus falou assim: Gideão, tem muita gente aí. Pergunta aí quem está com medo e manda os que estão com medo para casa. Gideão então perguntou e Deus falou assim: ainda tem muita gente, Gideão. Vai aí, põe eles para beber água lá no ribeiro, e aquele que já enfiar a cara no ribeiro, esses não servem. Mas serviu aqueles que serviram, aqueles que iam permanecer junto com Gideão, eram aqueles que bebiam água assim, ó. Não baixaram a guarda. Então, olha como é importante. Às vezes, você que está aí na sua casa, que por um motivo ou outro, acha que está tudo bem. Gente, não está tudo bem. Enquanto nós estamos aqui com as armas baixadas, o inimigo está nos vendo e ele vai entrar por alguma brecha. Porque ele não descansa. Mais maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Amém? Então vamos nos apropriar e vamos agora entender por que o perigo mora ali. Agora é agora é faca na caveira, gente. Brincadeira, viu? É que eu gosto desse filme, mas para mim ele retrata algo espiritual. Então olha só. Eu vou ler o texto, não sei se um trecho desse livro aqui, da psicóloga Ângela Cirino. Ela esteve na nossa igreja sede, num congresso de mulheres há uns anos atrás, e então eu comprei 2 livros dela, e esse aqui é fantástico. Eu quero ler um trecho da página 31, que diz assim: Educação secular nas escolas. Os ataques começam com as crianças ainda pequenas nas próprias escolas. Satanás sabe como essa fase da criança, da vida da criança é importante. Um dos homens mais inteligentes e também mais malignos que o mundo já conheceu, Hitler, sabia o valor da educação doutrinária das crianças. Em um discurso proferido em 6 de novembro de 1933, ele disse: quando um oponente declara: eu não passarei para o seu lado, eu calmamente digo: seu filho já pertence a nós. O que é você? Você vai passar. Seus descendentes, seus filhos, seus netos, contudo, encontram-se agora no nosso novo acampamento. Olha que coisa. E sabe por que Hitler disse isso? Porque os filhos dos oponentes naquele período, os valores que Hitler estava impondo para a sociedade, ele já havia colocado isso dentro das escolas. Por isso que ele disse: os seus filhos já são nossos, no nosso novo acampamento, as escolas. Não quero aqui declarar que os professores, mas eu estou dizendo que naquela época já estava assim. O inimigo, ele entende.
e trabalha contra os nossos filhos. Muitas das vezes a gente vem quanto tempo... Você já parou para calcular quantas horas os seus filhos passam dentro das escolas? Nós temos testemunho de irmã da igreja que a professora disse para uma criança de 5 ou 6 anos que ele pode fazer o que ele quiser, em todos os sentidos. Se nós não inculcarmos dentro da nossa casa a palavra de Deus, como é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Vocês entendem que nós não podemos ficar desarmados dentro da nossa casa? Dentro da nossa casa é o nosso maior campo de batalha, porque é ali que nós vamos desconstruir o que o mundo tem implantado, seja por meio de conhecimento, por meio de filmes, muitas das vezes, 100%, né? Por meio de redes sociais que vem só com uma agenda progressista. Se você não sabe o que é isso, vá lá ver, porque essa agenda progressista quer destruir os nossos filhos. Por isso que o tema dessa quinta online é: o perigo mora ali. E nós somos os guerreiros do Senhor. Nós somos aqueles que vão servir a Deus. Por isso que Josué deixou lá no seu último capítulo do seu livro, no último capítulo do seu livro eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero saber se vocês vão seguir os amorreus, se vocês vão seguir os deuses da Mesopotâmia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu penso que ele estava lá inculcando esta palavra dentro da família dele, né? E diante disso, eu quero então falar do tema. Eu estava pensando ontem, né, sobre tema, e aí eu não sei se vocês conhecem a história, a passagem do qual eu vou falar, mas é sobre Mefibosete. Foi quando eu me converti, eu me encantei, isso já tem mais de 25 anos atrás, eu me encantei com a história de Mefibosete, da maneira como Deus cuidou. Mas hoje eu não vou falar desse cuidado que Deus teve para com Mefibosete, o retorno, né? Davi depois trouxe ele para sentar à mesa do rei. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o pai de Mefibosete, que é Jonas, o melhor amigo de Davi. Jonas, filho do rei Saul, morreu. E a Bíblia não fala muito sobre o ensinamento, a Bíblia não fala nem da esposa de Jonas. A Bíblia fala que Jonas tinha um filho chamado Mefibosete. E Mefibosete, então, aos 5 anos de idade, ele perde o pai e o avô e a sua ama, Jezreel, naquela ânsia, quando ela soube que o pai dele havia morrido em batalha com o reino oponente, e que o rei Saul também havia morrido, ela no desespero pega aquele bebê, aquela criança de 5 anos, e na ânsia de fugir, a criança cai e a roda do carro, né, da carroça, enfim, passa por cima dos pezinhos dele e ele fica aleijado dos 2 pés. Olha que história triste, trágica. Mas ele tinha algo muito mais importante do que do que ficar aleijado dos 2 pezinhos. Ele tinha algo muito grande dentro dele. O tempo passa, a Bíblia não fala com exatidão quanto tempo. Se você quiser saber mais sobre essa história, você vai lá para o livro de 2 Samuel, capítulo 19, capítulo 16. Ali você vai ver sobre essa história. Aliás, eu recomendo você a ler o livro de Samuel inteiro, que é maravilhoso. Nós aprendemos muito. E eu sou meio bitolada com essas coisas aí. Enfim, aleluia. Inspire-se em ler a palavra de Deus, porque ela é vida. Mas enfim, eu fiquei pensando ali, eu comecei a ler, acompanhar essa leitura de Mefibosete. Eu falei: Deus, mas o que o Senhor quer? O que o Senhor quer falar aí? Sabe quando você vai lendo? Mas não estou entendendo ainda, Senhor. Mas aí lá embaixo, eu tenho vários sites de busca de historiedade bíblica. E ali, gente, eu fiquei impactada com um estudo, com como que eu posso dizer? Com o caráter de cada personagem, sabe? O caráter.
E, e ali, depois de muito tempo, então, um servo que cuidava de Mefibosete, ele então vai lá e fala com o rei Davi. Davi já tinha sido empossado rei, já estava lá há um bom tempo. E aí esse servo que cuidava desse herdeiro do rei Saul, esse filho de Jonatas, vai lá e fala: rei, o filho de Jonatas está vivo e ele está em tal lugar. E então o rei manda chamar e traz ele e coloca para sentar na mesa do rei. Mas aí acontece um rebuliço, né? Porque parece que a nossa vida nunca fica calma por muito tempo, não. Então acontece uma revolução ali, um levante, né? O seu filho Absalão se revolta contra o pai, vai atrás do pai. O pai, para não entrar em guerra com o filho, ele prefere fugir e deixar o filho lá. E aí todo mundo conhece o que Absalão causou, a vergonha que ele causou para o rei, enfim. E ficou lá. Só que esse servo que cuidava de Mefibosete, ele era meio ganancioso. Ele então vai até o rei, né? Ele vai até o rei e fala que Mefibosete está do lado de Absalão, né? E tá desfrutando, né, do gozo assim do reino ao lado de Absalão. E aí então o rei Davi fica muito triste. E aí então ele fala assim: ó, pois a partir de hoje tudo aquilo que é de Mefibosete agora é teu, não é mais dele. E no intuito era isso mesmo que esse, se não me engano, acho que era Mical. Esse Mical então ele herda, né? Ele rouba. E quando Davi então volta para Jerusalém, que Absalão foi morto, né, foi vencido em batalha e tal, ele volta, então Mefibosete vai lá se justificar para Davi. E Davi então fala assim: mas então você vai, eu vou dividir então, metade para você, metade para Mical. E aí Davi ainda fala assim: por que é que você está se preocupando com isso? Só que a Bíblia também nos fala que esse não era o caráter de Mefibosete. Mefibosete aprendeu com seu pai caráter. Sandra, mas ele perdeu os pais com 5 anos. Pois então, aí é que está o grande mistério dessa quinta online. Mefibosete, ele então fala assim: rei, eu não quero nada, deixe tudo com Mical, eu não quero nada, eu apenas estou preocupado com a tua segurança. Fico muito feliz que você voltou para o reino sã e salvo. Eu não quero nada. E o texto acaba ali. Olha só, o texto acaba ali. Porque Mefibosete tinha algo muito melhor do que riqueza. Mefibosete tinha algo que era muito mais eterno do que terras, do que posses, do que uma vida muito confortável, né? Ele tinha muito mais. E isso quem passou? Jonas. Quando eu entendi isso, que eu vi, falei: uau, Senhor, como o Senhor é misericordioso. Muito obrigado pelo privilégio de poder usar esse texto de Mefibosete, mas para falar sobre o que Jonatas fez para a vida de Mefibosete, o que ele ensinou. Eu não sei se você sabe, meus queridos, mas psicólogos, né, pessoas que trabalham com essa área da psicologia, eles falam que o período onde nós vamos inculcar caráter, entendimento, valores, é um período de 0 a 6 anos. Então, para Mefibosete, 5 anos foi mais do que suficiente para que o seu pai, Jonatas, colocasse dentro dele valores que nunca mais seriam roubados. Esse mesmo estudo, esse estudo, né, que a psicologia nos apresenta, ele fala que é nesse período, dos 5 aos 6 anos, eu vou até ler aqui que eu achei muito interessante. Psicólogos afirmam que os primeiros anos da vida são fundamentais para o desenvolvimento da criança, uma vez que 90%, gente, não é pouco não, 90% do 0 aos 5 anos,
é onde acontecem as conexões cerebrais que ocorrem até os 6 anos, né? Não até os 6 anos de idade. Então, é nesse período que nós temos que inculcar. É nesse período que nós temos que inculcar a palavra de Deus. E segundo o dicionário, inculcar significa... Deixa eu ver aqui aonde eu anotei isso. Achei. Inculcar é imprimir algo no espírito. Inculcar é imprimir algo no espírito de alguém através da repetição. Pensa, não é aquela leitura. Quanto que é 2 mais 2? 4. Quanto que é 3 vezes 1? 3. Não é isso. É inculcar no espírito, na alma, gente. Inculcar, por isso que a palavra de Deus diz inculca. E aí, voltando para o nosso texto lá do livro que eu li para vocês, qual foi o texto? Pois os seus filhos encontram-se agora no nosso novo acampamento. Por quê? Porque já era sabido que as crianças absorvem nesse período. E nesse período, o que as crianças veem dentro de casa, o que os seus filhos ouvem dentro de casa, tudo isso está sendo imprimido no espírito dele, na alma dele. E se for coisas boas, vão florescer. Se for coisas ruins, vão florescer também, mas para coisas ruins. E nesse período, por isso é importante nós inculcarmos, nós usarmos todas as armas que o Senhor tem para que nós possamos inculcar a palavra de Deus no coração, na alma, no espírito dos nossos filhos. Ai, Sandra, meu Deus, mas o que eu faço? Meu filho já tem 10 anos. Meus amados, nós temos um Deus de misericórdia. Nós temos um Deus que nos capacita. Inculque, continue inculcando, atraia ele para você novamente. Sandra, mas eu parei aqui nesse vídeo, eu nem sei, porque eu recebi esse link. Eu nem sou da igreja. Meu querido, volte, procure uma igreja, compre uma Bíblia, comece a trazer as verdades para a tua casa. Começa com um texto lá em Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não negocie isso, porque isso é importante. Hoje, quantas pessoas eu vejo que a estrutura familiar não tem nada que possa ajudá-los a inculcar a base que eles têm. Diferente da Simone, que diz que a base da família é o amor, o respeito, a confiança, e Jesus temperando tudo isso, algumas pessoas que eu conheço não têm isso. Tem palavras ríspidas, seu burro, você não aprende nada, você é um lesado, mas o que você está fazendo? Ai, você é uma mão mole, onde você põe a mão você quebra, você destrói. Vocês entendem que isso são palavras às vezes que não podem fazer parte da nossa casa, da nossa família, principalmente com os nossos filhos, principalmente nessa idade de 0 a 6 anos. Porque é ali que nós vamos estar imprimindo tudo nele. Eu conheço uma moça que ela dizia que a mãe dela sempre falava que ela tinha mão de manteiga, que tudo que ela pegava, e aí ela veio aqui em casa um tempo, e ela, ai, deixa que, não, eu não vou lavar a louça não, porque a minha mãe fala que eu tenho mão de manteiga, e aí posso quebrar um copo da senhora, tia. Eu falei, não. Aí eu peguei a mãozinha dela e falei assim, as suas mãos não são de manteiga, suas mãos são de carne e de osso, porque o Senhor as fez assim. E eu confio em você, entende? Então pode lavar. E se quebrar, até eu quebro. Então, olha o perigo que está, o perigo mora ali, gente. Então por isso que nós devemos sim inculcar, não apenas imprimir a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, mas nós temos que imprimir na nossa casa, porque Josué fala, eu e a minha casa, essa impressão tem que estar na nossa casa também, né? Um outro texto que já eu vou ler no final, diz que nós devemos imprimir nas portas, nos portões, nas janelas. Isso é muito importante, nós imprimirmos isso.
Os nossos filhos vão hoje para a escola e voltam com ideologias completamente diferentes àquilo que a palavra de Deus nos ensina. A gente chega até a ver pessoas que confessam a Jesus Cristo como Senhor, mas são a favor do aborto. Por quê? Porque eles aprenderam lá no Novo Campo. É o Novo Campo? Isso, no Novo Acampamento. Que a mulher é dona do corpo dela e que ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode abortar. Ela pode ter relações com quantas pessoas ela quiser. E vou além ainda, que elas podem se tocar. E isso é aprendido, é ensinado no Novo Acampamento. A gente não pode ficar com as nossas armas baixadas, não. A gente tem que construir os muros da nossa casa, mas com uma mão lá no cimento, na pá, e a outra na arma. A Bíblia. Nós temos que estar com a outra mão, a arma de Deus, porque é ela que nos faz vencer qualquer batalha, qualquer batalha. E aí, como fazer? Porque se você não fez aí o cálculo de horas que seus filhos passam fora de casa e quanto tempo eles têm com Deus? Ai, Sandra, mas a gente só tem culto no domingo e célula. Sim, mas não é obrigação da igreja ensinar e inculcar a palavra. Nós estamos lá para colaborar. É claro que o nosso desejo, se fosse, pelo menos no Ministério Infantil, e do nosso pastor, a gente ia inculcar todo dia. Entende? Como na igreja primitiva, né? Em Atos, que eles estavam ali todos os dias, eles comiam junto. Oh, que poderoso! Por isso que a igreja caiu na graça do povo. Por isso que a igreja fez tantos milagres, porque eles estavam junto todos os dias. Então, é pouquíssimo tempo que nós temos como família, como igreja, reunidos para estar falando e inculcando a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, imprimindo mesmo a palavra de Deus que vai salvar, né? E muito tempo no Novo Acampamento. Então nós temos que ter esse cuidado. O que você aprendeu hoje na escola? O que você aprendeu lá? Não, isso não é tão certo assim. Ah, justiça, justiça! Sabe quando eu vejo assim manifestações que as pessoas nem sabem o que está acontecendo, mas elas vão lá, justiça, justiça! Levaram um homem preso, sem mácula, sem culpa, porque pelo simples motivo dele ser o Filho de Deus. E algumas pessoas inflamaram uma multidão. E aquela multidão nem sabia por que estavam lá. Mas eles disseram, crucifica, crucifica. Então nós temos que tomar muito cuidado, às vezes, quando nós somos a favor de manifestações assim. A Bíblia diz que nós não devemos fazer parte disso. E nem compactuar com isso. Olha como é perigoso. Porque muitas vezes nós estamos lá, nós estamos nos levantando contra os nossos líderes que Deus falou que nós temos que orar por eles. E não fazer parte de piquetes, porque muitas das vezes a gente nem sabe o teor, a gente nem sabe o fundamento. Por quê? Porque existe uma agenda progressista aí atrás disso. Nossa, Sandra, mas o que você está falando? Porque dentro dessa agenda progressista está o ato dos nossos filhos serem manipulados e doutrinados a uma mentira que vai contra a palavra de Deus. E nós não podemos permitir isso, são os nossos filhos. Deus deu os nossos filhos para que nós pudéssemos cuidar dele e ensinar o caminho por onde eles devem andar. Então eles passam muito tempo nesse acampamento. Eu queria que você pensasse nisso, porque quando não estão no acampamento, eles estão num outro tipo de acampamento. Sendo ali manipulados pelo quê? Pela repetição. Todos nós sabemos o perigo hoje dos algoritmos, né? Você coloca lá partido político e o algoritmo vai identificar o que você gosta, o que você não gosta. E aí, de repente, ele vai te enxovalhar com informações só daquilo que você recebe. E aí você acaba que tendo apenas só uma verdade. Você está ali vendo só uma verdade. Sendo que a palavra de Deus é a única verdade para nós. Não existe lado A, lado B, existe a palavra de Deus como nosso lado.
Se isso é de acordo com a palavra de Deus, eu estou desse lado. Se não é, eu não estou. É simples assim. Não permitir que os nossos filhos venham para casa com uma doutrinação, né? Muitas das vezes eu identifico isso aqui na minha casa também. E aí eu tenho que combater. Não, filha, isso é errado. E pensa que é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Nós tirarmos essa doutrina, que é como, né, antigamente, os da minha época, né, vão entender que tinha um chocolatezinho desse tamanica assim, e aí a propaganda era, compre batom, compre batom, compre batom. Gente, isso acontece no novo acampamento. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque é a repetição, é a repetição, é a repetição. Aí, nesse novo acampamento, por que eu tô falando novo acampamento? Porque eu aprendi com um estudioso que palavras-chave podem fazer com que o vídeo seja limitado na sua divulgação. Então, vou usar o novo acampamento aqui para o estudo que os nossos filhos têm, né? Você que está chegando agora, volta lá para o início, que você vai ver. Então, nesse novo acampamento, nada mais é do que repetição, repetição. É isso. E aquilo vai penetrar, vai penetrar. Não se engane achando que não. Quando você vê o seu filho já está com um comportamento estranho, quando você percebe o seu filho já está com uma atitude diferente, quando você percebe, aí você já está correndo, mas você não vai precisar correr se você inculcar desde sempre. Se você gastar todos os dias da semana para sentar à mesa, a Carol reforçou a importância de se sentar à mesa. Sentar, olhar nos olhos dos filhos e perguntar, filho, o que houve? Tá tudo bem? Marido, o que houve? Seu olhar está diferente. Isso é importante, é da mesa, então tenha tempo de qualidade com seus filhos à mesa. Sandra, eu ainda não tenho filho. Sente-se com seu esposo, tenha tempo de qualidade com ele. Olhe nos olhos dele, identifique se está tudo bem ou não. Peça a ajuda do Espírito Santo para te ajudar, para te conduzir, para te guiar nisso. E medite na palavra, sabe? Busque conhecimento. Gente, busque conhecimento que vai edificar a sua casa, que vai imprimir na sua casa essa verdade, vai inculcar não apenas. Às vezes a gente acha assim que, não, é com os filhos, eu não preciso. Não, nós precisamos. Nós precisamos. Amém? Nós aprendemos isso com Neemias, que já era adulto. Nem sei se ele, né, mas ele já era adulto, não era uma criança, mas ele estava lá, com a mão no cimento, na pá, enfim, da talhadeira, nem sei se esse é o nome, mas a outra mão ele estava lá no conhecimento, na arma, estava com a espada na mão, e nós entendemos que a espada na mão é a palavra de Deus. Quando os nossos filhos vier, mamãe, não, filho, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Só que você só vai ter essa arma na mão se você ler a palavra de Deus. Se você delegar tempo, dedicação em conhecer essa palavra. A Bíblia de Deus é o nosso manual de vida, de sobrevivência. Se nós não dermos a importância devida a ela, a nossa família vai ser saqueada. Sandra, mas o meu filho vai para a escola, vai para o novo acampamento, ele curte redes sociais, ele é de boa. Espero que continue assim, em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus, e eu prefiro acreditar na palavra de Deus, inculca, inculque a palavra de Deus no coração do seu filho. Isso é nutrir a fé, como a Carol disse, né? Nutrindo a fé dos nossos filhos, inculcar por meio da palavra, para que ele entenda que a gente vai falando demais, né? E eu gosto de falar. Eu não sei por que Deus me fez assim para falar tanto, gente. Vocês conseguem me amar ainda? Aleluia, glória a Deus. Então, se nós não inculcarmos, alguém vai inculcar. Isso não há dúvida. É mais real do que o sol brilhando ao meio-dia.
Se nós não falarmos da verdade de Deus, alguém vai falar. Alguém vai vir com uma agenda progressista. Alguém vai vir com algo que vai destruir os nossos valores da família. E aí? Você vai ocupar o seu lugar de sacerdote dentro da sua casa, de discipuladora dos seus filhos, de discipulador dos seus filhos, porque esse não é o encargo só das mães, das mulheres, esse também é o encargo dos pais, é da família. O texto de Josué, ele fala, eu e a minha casa, minha família serviremos ao Senhor. Então é eu e a minha casa, eu e a minha esposa, eu e o meu cônjuge, vamos educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. Então não adianta só jogar, né? Nós sabemos, infelizmente, que existem alguns pais que são omissos, mas em nome de Jesus nós declaramos nesta noite que a partir desta noite os homens irão ocupar a posição de sacerdote dentro dos seus lares, em nome de Jesus, porque o homem tem essa firmeza. Não foi à toa que Deus colocou o homem como cabeça, porque existe isso. Não foi a esposa de Josué que disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, foi o sacerdote, foi o líder, não só da casa, mas da nação. Não, os homens queridos do Senhor, homens fortes do Senhor, vocês são os líderes da casa, vocês são os sacerdotes. É vocês que vão estar lá ensinando, olha filho, é assim, filha, é assim, toma cuidado, não vá por aqui, vá por lá. É o homem, né? Então, a mulher é aquela que abraça, né? Mas também que aconselha. Mas se eu queria falar algo para vocês, é isso. Esse texto que eu vou ler agora está em Deuteronômio 6. Ele é do verso 5 ao 9. E olha só como é emblemático esse texto que o Senhor nos deixou. E nós só temos essa revelação quando nós lemos a palavra de Deus. Ah, mas você vai ler no papel? Não, gente. Aqui em casa o que não falta é Bíblia. É que essa tradução aqui é a linguagem de hoje. Deixa eu só ver aqui. É a nova linguagem. É isso mesmo, a tradução, nova linguagem de hoje. E eu acho mais fácil para falar na Quinta Online, porque ela tem uma linguagem mais moderna. Mas eu prefiro de estudo. A minha Bíblia de estudo, ela é uma tradução bem antiga. Então, ela é a revista e corrigida. Ela é bem antiga mesmo, é uma tradução mais forte, mais difícil de compreender, e eu gosto dela porque é assim que eu estudo. Então, Deuteronômio 6, abra aí a sua Bíblia. Oh, cadê o clube da Bíblia? Vamos aí abrir a nossa Bíblia. Como o pastor disse, não abre no celular não, pega a sua Bíblia aí. Ai, carinhosa, linda, poderosa. Então, vamos lá. Deuteronômio 6, a partir do verso 5, diz assim: portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje. Não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam, olha só, repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços, na testa, para não esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Olha só, o que eu entendo isso? Esse capítulo todo de Deuteronômio, ele nos dá 3 estágios de ensino: conhecimento, entendimento e sabedoria. Se nós não conhecermos a palavra do Senhor, como é que nós vamos ensinar ela, a palavra de Deus? Então, nós temos que conhecer, né? Quando nós vamos fazer um bolo, eu tenho que conhecer a receita, não é? Quando eu vou dar um xarope para o meu filho, né? Eu tenho que ler lá, peraí, quantos ml? Amém? Né? Quando eu vou fazer um chazinho pro meu filho, tá com uma dorzinha, peraí, eu tenho que conhecer para que serve, qual a utilidade disso e para que, sabe? Eu tenho que conhecer. Se eu não conhecer, como que eu vou ensinar?
Então, por isso, é importante imprimir também a nossa casa, a nossa vida. Nós também temos que ter essa impressão dentro de nós, para que a gente possa dar, né? A Bíblia diz, que eu não me lembro do versículo, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o meu coração estiver impresso completamente dessa palavra, eu vou conseguir repassar com entendimento. Filho, olha, nós temos que falar dentro e fora de casa. O que é isso? A tempo e a fora de tempo, gente. É andando pelo caminho. A gente vai no shopping, a gente tem uma oportunidade de falar do evangelho. Meu Deus, olha aquela situação, olha aquela imagem, olha aquela... Gente, a Bíblia fala isso, isso, tá certo isso. Temos que ter isso dentro e fora de casa. A gente vê aí, o mundo inteiro hoje está corrompido. Deus, olha a guerra, olha a fome, olha isso. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que sempre vai ter necessitados. A Bíblia diz também que teria guerras, né? Mas qual é a nossa função, filho? Qual é a nossa função, filha? É orar para que haja paz. Aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Colocar, escreva nos portais, conhecimento, quem sabe, isso que nos remete ao quê? A saída do êxodo, né? Coloque lá, vamos proteger a nossa casa, sabe? Vamos colocar nos portões, que as pessoas, os nossos vizinhos entendam que não tem um crente 007 lá, gente. Tem um crente que se ele precisar de alguma coisa, ele pode ir lá na casa daquela pessoa, que ele vai orar, que ele vai dar uma direção, que ele vai ajudar de alguma maneira. Seja para os nossos vizinhos, seja para os nossos parentes, né? Quem aí o parente vai procurar no momento difícil é porque ele identifica em você, essa palavra está impressa em você. Só não pode deixar que essa impressão se apague. Temos que reforçar essa impressão dia após dia. Amém? Então nós aprendemos isso e como ter sabedoria, né? Nós estamos tendo aí um tempo de estudo da palavra de Deus e nós chegamos à definição de sabedoria e inteligência são coisas diferentes, completamente diferentes, né? Nós aprendemos que a sabedoria é como você vai falar, é a maneira que você vai se expressar, tem que ser com sabedoria. E nós vimos isso no texto de Salomão, né? Quando Salomão lá, ele pediu a Deus, Senhor, me dá sabedoria para conduzir esse povo. E ali a situação entre duas mulheres, onde uma deitou em cima do filho e matou, e as crianças tinham nascido no mesmo dia, e aí ela pegou a filha da outra mulher e falou que aquele filho era dela. Salomão com sabedoria. Ele disse o quê? Pega e traz a espada, vamos dividir metade para você, metade para você. A mãe verdadeira disse o quê? Não faça isso com meu bebê, dê para ela. E ali ele descobriu por meio da sabedoria. É muito diferente do que ser inteligente, é muito diferente do que fazer um cálculo de raiz quadrada elevada ao cubo, vezes 100 multiplicado, sabe? É muito diferente, é muito diferente. Então, leia, sabe, medite nesse capítulo de Deuteronômio 6, sabe, entenda ali o que o Senhor tem para a sua vida como pai, como sacerdote, como uma discipuladora dos seus filhos, sabe, começa a praticar isso, é nosso dever, não adianta a gente ver os nossos filhos indo para um abismo, e você não fizer nada, você não fazer nada, porque Deus nos viu indo para um abismo e Ele teve uma atitude, Ele enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar. E que postura nós estamos tendo? Ah, mas a minha filha é assim mesma, ai, deixa, no tempo certo, ela vai voltar para Deus. Se você não inculcar, pode ser que não volte, pode ser tarde demais, porque o perigo mora ali. Então nós temos que ter esse cuidado. Né? Eu sigo um pastor de jovens, acho ele fantástico. Eu até falo para as meninas que eu gosto tanto dele, né? Eu sigo ele tanto que até em algumas frases eu repito aqui em casa, né? Chupa essa manga, capeta! E ele fala que ele já foi em vários velórios de jovens, porque se afastaram do Senhor e não tiveram tempo de voltar. Isso é fato, isso é real, nós devemos nos preocupar, né? A vontade de Deus, Pai, é que, Jesus diz, que nenhum se perca, nenhum só se perca, né? Então, vamos nos empenhar nisso, o perigo mora ali, mas habita em nós.
Está impresso na nossa casa algo maior do que o que está no mundo. Então vamos, sabe, vamos nos alinharmos com o Senhor nesse propósito, sabe, vamos inculcar em amor, vamos usar palavras para edificar os nossos filhos e não para dizer sentenças que tem mão de manteiga, que é burro, que é idiota, que não prestou para nada, não vai prestar nada na vida. Não. Isso não, meus queridos. O Senhor tem palavras de vida e vida eterna. Sandra, mas meu pai também vivia falando isso e eu dei bem na vida. Nem tudo é assim. Nem tudo é assim, porque você pode estar reproduzindo a mesma coisa na vida dos seus filhos. Só que hoje nós temos um adversário, ali combatendo. Né? Eu falo por experiência própria. Eu tinha medo de apanhar da minha mãe, então eu preferia obedecer. Entende? Já a minha irmã não tinha medo, então ela apanhava com muito mais frequência. Então, nós temos que entender que o que era medo, por que eu não fazia. Só que hoje os nossos filhos não têm medo, porque existem leis aí que dizem que eles podem tudo. Não pode nem bater em mim, se você me bater eu vou chamar a polícia. O inimigo mora ali. O inimigo mora ali. Então, nesse mês das crianças, nessa última, já quero aqui partir para o final, eu quero reforçar isso com você. Essa meditação mesmo, sabe? Pense, peraí, eu tô falhando em alguma coisa? Eu preciso rever isso. Eu preciso alinhar isso, eu preciso mudar a rotina aqui da minha casa, né? Fazer com a Carol. Não, Sandra, muitas das vezes os filhos tá atrasado, calma filha, na porta da perua para levar para a escola, Deus abençoe, dê sabedoria, dê inteligência, leva vocês e traga em segurança. Há tempo, sabe? Há tempo para tudo. Nossa, Sandra, você tá falando coisa aí, você não sabe da minha realidade. Eu trabalho, eu chego muito tarde, sabe? A gente conhece várias histórias aí no YouTube que o pai fez um acordo com o filho. Olha, filho, o papai chega tão tarde, mas sempre quando eu chegar, eu vou dar um nó lá no seu lençol para você saber que eu fui lá te dar um beijo. Eu só não quis te acordar porque você estava no seu descanso merecido. E aí, quando a criança acordar, ela vai ver aquele nó. Então, não há motivo para que você não diga para o seu filho que você está de olho nele, porque o inimigo também está do lado dele. E aí eu quero aqui encerrar isso, a gente vê vou tomar a liberdade, a gente vê o grande empenho que o pastor Glauco, que a pastora Lígia tem com o filho deles, o Wesley, que por um propósito de Deus, o Wesley já chegou na vida deles, né? Já com uma idade já adulta, entende? Mas eles acolheram o Wesley como filho e é filho amado, e como eles se dedicam, como eles inculcam a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. E aí nós vemos também o Wesley, quando nós tivemos o nosso luau, como o Wesley ministrou ali, como ele falou também aos nossos corações. Isso é a impressão que está dentro dele. Esse é o inculcar, fazendo, cumprindo o seu propósito, né? Então, não desanime. Eu não tenho força, Sandra. A Bíblia diz que é melhor, como a Gisele disse, é melhor andar em 2 do que 1. Vem com a gente, sabe? Nós somos uma igreja muito unida. Procura a gente, chama a igreja, chama o pastor, chama a pastora no final do culto. Senhor, me ajuda, pastor, me ajuda, como andar em 2? Estou um pouco fraca na fé, mas eu entendo que eu tenho que estar fortalecida para inculcar esta palavra no coração dos meus filhos. Me ajude, peça ajuda. Não tenha receio, né? Davi, olha o que o Espírito Santo está me trazendo aqui. Davi, quando estava fugindo de Saul, ele foi pedir ajuda aos sacerdotes, ele foi pedir alimento para se esconder lá para os sacerdotes. Entende? Então, peça ajuda, né? Porque o Senhor, Ele prepara pessoas para nos ajudar, para andar conosco, e isso é um presente de Deus para nós. Ele entende e sabe das nossas limitações. Então, vamos nos empenhar. Você que já é pai, você que já é mãe, se preocupe sim com seus filhos. Fique atenta a um novo acampamento
que não é novo, né? Ainda permanece, né? Tá aí. Sabe, fica atento a essas redes sociais, o que o algoritmo está identificando, o que o algoritmo está indicando para os seus filhos. Fique atento nisso em nome de Jesus, que você tenha sido edificado assim como eu fui, vocês não fazem ideia. Quando eu terminei de ver o texto de Mefibosete, eu falei, uau, Deus. Jonas, reforçando aqui, Jonas imprimiu a verdade, a palavra no coração do filho. E isso fez com que lá na frente ele abrisse mão de coisas vãs, de coisas que não eram do céu, do reino, mas ele permaneceu fiel. Ele escolheu ser fiel a Deus, ele preferiu ser fiel aos valores que o Pai imprimiu nele, fidelidade. É isso que nós temos que imprimir no coração dos nossos filhos, fidelidade. Fidelidade a quem? Ao rei. Ao rei. Mefibosete era fiel ao rei dele. Se preocupava em ele estar lá, exercendo, sabe, cuidando do reino. Que o seu filho, que nós, que eu e vocês, pais, mães, futuros pais, que nós possamos ter essa certeza, esse propósito, esse posicionamento de ensinar os nossos filhos a serem fiéis ao Rei dos Reis. Amém? Glória a Jesus! Eu fico muito feliz. Espero que você tenha sido edificado assim como eu fui. Coloca aí no chat, vai! Antes de encerrar aqui, eu quero aqui que você coloque no chat se você entendeu, qual foi a parte que mais impactou a sua vida. Vem aí compartilhar com a gente para que a gente tenha esse tempo aí. Não se preocupe não, porque agora é esse momento que você tem. Eu falei demais, agora é hora do tempo de você falar. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus por isso, não é? Então coloque aí, isso mesmo, já vai compartilhando aí. Nossa, Sandra, do 0 ao 6, então eu tenho que correr. Isso mesmo, então, olha, se dedique mesmo ao Senhor. É sempre um privilégio nós estarmos aqui na Quinta Online. Pode ter certeza que é feito com muito amor, com muito carinho. O desejo do nosso coração é que você seja edificado sempre, seja por meio de uma reflexão, seja por meio de testemunho. O nosso desejo é que você seja edificado. Amém? E quero estar orando por você. Se você ainda não curtiu aí esse vídeo, curta, compartilhe ele. Se você achou que foi relevante isso, se você aprendeu, compartilhe. Olha, esse é o vídeo aqui, é o vídeo da igreja onde eu congrego. Muito bom. Olha, vem aprender conosco, eu estou aprendendo. Então, compartilhe, não tenha medo, não tenha vergonha de compartilhar a palavra de Deus, porque ela sempre vai produzir frutos. Ela vai produzir vida. Então, se deixe ser uma flecha nas mãos do arqueiro e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Amém? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que Deus dê uma boa noite de sono para vocês. Obrigada, Igreja Linda da Cantareira. Vocês são uma bênção e nós vamos viver grandes coisas ainda em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse tempo, para nós definitivamente estarmos encerrando. Eu vou até beber água, que é para eu falar menos, né? Mas amém, aleluia, Jesus. Querido Deus, Senhor, obrigada por esse ensinamento. Obrigada, Pai, por nós termos aprendido através da vida de Mefibosete, o que ele aprendeu com o pai, serviu para a vida toda. Não foi em vão o que ele aprendeu com Jonatas. Ah, Senhor, que nós possamos ter essa autoridade, esse posicionamento, Deus. Da mesma maneira que Jonatas passou e imprimiu no filho caráter, a palavra de Deus, a fidelidade, que nós também consigamos imprimir nos nossos filhos, mas principalmente nos nossos corações. Deus, que nós possamos crescer ainda mais, que nós sejamos, sim, Pai querido, aqueles que vão construir o muro com uma mão e na outra mão segurando a arma da palavra, a espada, em nome de Jesus, que é com que ela que nós combatemos, Senhor, os levantes deste século. Nos dá sabedoria, Senhor, que nós possamos também receber do alto entendimento,
Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos ser cheios dessa sabedoria, desta graça, para imprimir na nossa casa e fazer com que a gente não saia do caminho, Senhor. Pelo contrário, que nós possamos sim avançar em direção à coroa da vida eterna, porque esta é a verdadeira palavra da salvação, é a vida eterna. Que nós não venhamos ser apáticos, mas que nós venhamos sair dessa zona de conforto, Senhor, e não só falar dentro da nossa casa, mas também falar fora e imprimir isso, Senhor, na nossa vizinhança, nos nossos parentes, em nome de Jesus, Pai, porque o importante, Senhor, é pregar o Evangelho em nome de Jesus. Que esta palavra, Senhor, venha ficar cravada no nosso coração e que nós possamos ser praticantes do Teu Evangelho, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. É assim que eu oro e já te agradeço, Deus, pela igreja linda onde eu congrego, pelos irmãos maravilhosos, Senhor, que estão ao meu redor. Eu te agradeço pela minha casa, pela minha família, Senhor, pelos meus parentes, que vez ou outra eu sempre tenho a oportunidade de falar do teu amor para eles, e eu creio, Deus, que não apenas eu e minha casa serviremos a ti, mas eu e a minha parentela, em nome de Jesus, serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, declaramos que a nossa casa, Senhor, é o nosso campo de batalha, é o nosso campo missionário, é aqui, Senhor, que nós vamos desfazer, Senhor, as mentiras, as palavras, Senhor, os ensinamentos falsos, as ideologias enganosas. Em nome de Jesus, Deus, nós vamos proferir na nossa casa a palavra que gera vida, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço hoje e sempre. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Louvado seja ao Senhor. Que Deus te dê uma boa noite de sono. Que você possa acordar amanhã na sexta-feira sabendo que é mais um dia que o Senhor fez para você. Então fique com Deus, uma excelente noite. Domingo nós vamos nos ver. Não deixe de estar conosco. Será um dia de comemoração ao Rei dos Reis, como sempre. Fique com Deus. Deus abençoe sua casa, sua descendência, seus filhos. Em nome de Jesus. Amém.